A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Hoje a nossa devocional é em Gênesis capítulo 23. Eu vou ler apenas do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim. Tem como título A Morte de Sara. Versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Abraão, ele chorou, ele lamentou a morte de Sara, mas ele sabia, que ele precisava procurar um lugar para sepultar. Então ele vai diante dos homens, numa terra que ele era estrangeiro, para poder procurar a terra, o lugar que ele queria sepultar. E ele queria pagar por esse lugar. Assim somos nós, Sempre em que alguém próximo a nós, um ente querido ou alguém a quem somos responsáveis, morre, nós lamentamos, nós choramos, assim como Abraão, e precisamos procurar um lugar para que haja o sepultamento, para que o corpo esteja ali, por um tempo. E é sobre isso que eu queria falar hoje. É um tempo. O nosso corpo ele vai perecer, ele morre aqui. Mas nós seremos ressuscitados, a nossa alma estará diante do Senhor. Todos nós estaremos diante de Deus no tempo do fim. Uns serão ressuscitados para a condenação e outros para a vida eterna. Eu quero trazer aqui também para meditação em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, o Senhor, ele fala com Daniel a respeito dos últimos tempos. E no capítulo 12, versículo 6, diz assim: E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Aqui a pergunta: que tempo que haverá? E ouvi o homem vestido de linho. Daniel recebe a resposta do homem sobre as águas do rio quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Esse homem que estava de linho responde Daniel: levanta as mãos aos céus e jura no nome do Deus vivo. E ele diz: depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. Em outras traduções diz, após 3 anos e meio. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. O poder, quando ter acabado de destruir o poder do povo santo. Engana-se quem acha que no fim dos tempos não será tranquilo, não será. Porque a igreja do Senhor, enquanto estiver aqui na terra, e no fim dos tempos, será perseguida. A gente vê isso aqui nesse versículo 7 de Daniel, capítulo 12, versículo 7 de Daniel. Essas coisas acontecerão após 3 anos e meio, e quando o poder tiver acabado de destruir o poder do povo santo. Só que o que Deus nos ensina? Permaneça firme. Permaneça firme. Continue se santificando.
E ele disse, no versículo 9, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas, serão seladas até o tempo do fim. Muitos, verso 10, serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Aqueles que são maus continuarão nas suas maldades. Mas o povo santo de Deus, o povo eleito, eles serão purificados, embranquecidos e provados. E aqueles que permanecerem firmes até o fim receberão a recompensa do Senhor. Por que eu parei nessa palavra? Porque o nosso corpo, ele vive aqui na terra por um tempo e ele é sepultado. A nossa hora chega para todos, exceto quando Jesus fala que muitos morrerão, mas alguns, muitos no caso também estarão vivos no tempo do fim. O que ele quis dizer com isso, Jesus, na oração com os seus discípulos? Ele diz, olha, muitos passarão por essa terra, muitos morrerão, mas haverá aqueles que estarão vivos, aqueles que são meus servos também, e estarão vivos no tempo do fim. E ele ora para que o Senhor guarde a cada um de nós, porque se estamos vivos hoje, o que fará diferença no tempo do fim é a nossa vida hoje até a nossa morte. Porque depois que formos ressuscitados pelo Senhor, e todos serão, para condenação ou para a vida eterna, todos serão ressuscitados. Quando formos ressuscitados pelo Senhor, já estaremos no juízo. E esse juízo, ele vai ver de acordo com o que fizemos, de acordo com a nossa fé. Ontem eu falei a respeito da fé. A fé sem obras é morta. Crer que existe um só Deus e crer em Cristo Jesus, sem seguirmos o que Ele nos ensina, nada vale, porque até os demônios creem e tremem de medo. Eles creem que há um só Deus, eles creem que no Senhor e tremem de medo. Mas eles não seguem a voz de Deus. Eles desobedeceram e desobedecem, fazem aquilo que é mal, por isso eles caíram do céu. Então, quando nós cremos que há um só Deus, mas não obedecemos ao Senhor, não fazemos aquilo que Ele nos chamou a fazer, amar ao próximo, e aquilo que Ele nos chamou a fazer individualmente a cada um conforme o projeto dEle, se não fazemos, se não seguimos ou não obedecemos à voz do nosso Senhor, não o conhecemos verdadeiramente. Por isso que chegarão muitos no tempo do fim e dirão, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios. E o Senhor dirá, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. A tua vida, a minha vida aqui na terra, nesse tempo que estamos vivendo, é que vai fazer a diferença do que haverá no fim, da onde iremos, para o destino que iremos, para a condenação ou para a vida. Somos salvos por meio da fé, a fé em Cristo Jesus. Uma vez salvos, somos chamados para as boas obras. Se estamos ligados na videira e não damos frutos, o galho seco é arrancado e lançado no fogo. O nosso Senhor Jesus nos ensina essa parábola. Se estamos ligados à videira e estamos secos, não damos frutos, nós seremos tirados. Mas o Senhor também diz que aquele galho seco, aleluia, que é tirado, ele pode voltar a enxertar na videira. Então, se você saiu dos caminhos do Senhor, está vivo e se arrepende de ter saído, se arrepende de ter desobedecido ao teu Senhor, eu quero te dizer que enquanto ainda há fôlego de vida em ti, há tempo de arrependimento e o Senhor, Ele pode enxertar você novamente na videira, enxertar você novamente
nele, porque aquele que dá a vida, ele é aquele que dá a vida, ele é aquele que purifica, como diz aqui no versículo 10 do capítulo 7 de Daniel, 12, perdão, capítulo 12 de Daniel, no versículo 10, diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Nós seremos purificados, santificados, provados, embranquecidos. Quem nos embranquece, quem limpa-nos, embranquecer, limpar, tirar aquilo que é sujo, que é mal do nosso coração. Aquele que limpa o nosso coração, aquele que remove o pecado, é o Senhor Jesus. E se permanecermos firmes até o fim, receberemos a recompensa do nosso Senhor. Estaremos com Ele. Estamos com Ele agora. Que você saiba que o seu caminhar hoje é o que importa. É o que vai te levar para o resultado. É o que vai te levar para estar no céu com o Senhor. A nossa vida que vivemos hoje não tem como uma árvore que é boa dar maus frutos. Não tem como uma árvore que é má dar bons frutos. Os ímpios, como diz nesse verso 10 ainda, eles continuarão impiamente, eles continuarão na maldade, eles não entenderão a palavra. Mas aqueles que entenderem, que permaneçam firmes até o fim. E esse é o conselho que é dado para Daniel no verso 13, que diz assim: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias, porque descansarás, porque estarás ao lado do Senhor. Nós temos lugar. A vida pode ser difícil aqui na terra. Nós temos a certeza que ou morreremos, né, quando chegar a velhice ou por questão de doença. Em alguns casos, há acidentes, tragédias. Então, uma coisa que a gente tem certeza é da morte, né? E as pessoas cuidam, após nossos entes queridos, cuidam do corpo após a morte. Mas precisamos também nos preocupar com a nossa alma. Por quê? Porque o corpo, ele será morto aqui na terra. E após, quando houver o juízo final, no fim dos tempos, todos ressuscitaremos. Todos. A nossa alma, o nosso espírito volta para o Senhor e a nossa alma estará diante do Senhor. Uns para condenação e outros para a vida eterna. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração, que possamos proceder firmes, que nem Paulo falava, guardei a palavra, guardei, perseverei, continuei firme, continuei a caminhada até o fim. Guardou a fé até o fim. Fez aquilo que agrada o coração do Pai até o fim. Obedeceu ao Senhor. Aqueles que até o fim, seja até o fim da sua vida do corpo aqui na terra, ou seja, porque haverá aqueles que não morrerão. E eu creio que essa geração está muito próxima, ou já estamos vivendo na geração que não morrerá, que o Senhor voltará antes que morram. Porque nós não sabemos o dia nem a hora, nem o Filho de Deus sabe. Apenas o Pai, que está sentado no trono, sabe? Então devemos continuar firmes na fé, continuar obedecendo ao Senhor, para que quando cheguemos diante de Deus, possamos repousar, receber a recompensa como Daniel receberá, como Paulo receberá, que possamos ter a certeza que o Senhor,
quer nos salvar e que possamos ter a certeza que Ele quer nos purificar, tirar todo o nosso pecado. Ele entregou a própria vida por amor a você, para que o seu pecado, para que o meu pecado não fosse sobre mim, a culpa do meu pecado não fosse sobre mim, mas sobre Ele. E Ele nos chama a como Ele caminhou, a como Ele serviu, a como Ele amou, assim também sermos. Porque se o nosso Senhor sofreu, se o nosso Senhor foi rejeitado, e se muitos ouviram a voz do nosso Senhor, porque haviam aqueles que ouviam a voz de Deus e entendiam que Ele era o Filho de Deus, Jesus. Haviam aqueles que ouviam e não entendiam e o rejeitaram. Haviam aqueles que maltratavam, que perseguiam. E assim também será conosco. Assim é conosco. Mas o Senhor diz, o servo não é maior do que o Senhor. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se o nosso Senhor padeceu aqui na terra, porque achamos que não vamos padecer, mas que você saiba que o Senhor está contigo. Ele passa pelo fogo com você. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram perseguidos, por não se curvarem diante de uma estátua, o que aconteceu? Eles foram lançados numa fornalha de fogo, porque eles rejeitaram se curvar diante de uma estátua. E eles falaram, se o nosso Deus é capaz de nos livrar, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. E eles foram lançados. E aqueles soldados que os colocaram na fornalha morreram, mas eles não. Aqueceram a fornalha 7 vezes mais. Mas havia um quarto homem no fogo com eles. E esse era o Senhor. Então sim, vai ter aflição. Nós vamos ser provados, vamos ser perseguidos aqui na terra. Porque o nosso Senhor foi perseguido, mas Ele nos diz, eu estarei convosco, assim como Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, e o fogo, ele estava passando ali pelo processo, mas o fogo não os queimou. O cabelo, a roupa, tudo estava intacto, porque assim é o Senhor, nós estamos passando pela provação, mas o Senhor está nos guardando. Ele guarda o nosso coração e Ele diz, filho, a vitória está chegando. Filho, continua de pé. Filho, eu estou contigo. A recompensa está garantida no Senhor. Que você persevere, que você não desista até o fim, porque estaremos todos diante de Deus no fim. Não haverá um que escapará de estar na presença do Senhor. Mas aonde queremos estar, né? Do lado direito, onde estarão as ovelhas, ou do lado esquerdo, em que estarão aqueles que desobedeceram ao Senhor, aqueles que praticaram iniquidade, aqueles que não cuidaram dos pequeninos do Senhor, aqueles que não amaram. Aonde queremos estar? Essa é a mensagem de hoje. O nosso corpo, assim como Sara morreu e Abraão procurou, né, na terra onde ele estava, que era estrangeiro, um lugar de sepultamento. Ali era o fim do corpo, mas não é o fim da alma. Que você possa saber que enquanto você está vivo, é tempo de se voltar para o Senhor, de se arrepender, de buscar a fazer a vontade de Deus. Porque quando o corpo morre, aí vem o descanso por um tempo, para que quando Jesus volte, todos ressuscitem. E ali não haverá como mais ter desculpas, porque vai valer o que fizemos durante a nossa vida.
e que a sua fé esteja firme no Senhor até o fim. E que você obedeça, e que eu obedeça, que nós obedeçamos ao nosso Senhor. E que possamos saber que há um Deus que cuida de nós, que passa conosco pelo fogo, que passa conosco pelo deserto, que dá provisão. Os israelitas, eles passaram pelo deserto 40 anos por causa da teimosia, mas o Senhor não deixou de dar a provisão. O Senhor dava o maná, o Senhor não deixava que os sapatos se desgastassem. Você percebe isso? Você caminhar no deserto por 40 anos e os seus sapatos não se gastarem porque o Senhor está cuidando. Mesmo o povo sendo rebelde. Que você saiba que há um Deus vivo que te ama e que quer te salvar, que não poupou a própria vida por amor a você. E que você possa se render ao Senhor hoje. Não deixe para amanhã. Nós não sabemos quanto tempo temos aqui nessa terra. Não deixe para amanhã, mas se renda ao Senhor. Amém? Se você quiser se render ao Senhor, se quiser voltar para os braços do Pai, faça essa oração comigo. Senhor, graças te damos, graças eu te dou por estar na tua presença. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os meus pecados e me recebe, Senhor, aceita a mim como teu filho, como tua filha. Me aceita, Senhor. E que o Senhor possa trabalhar no meu coração para que eu prossiga firme até o fim. Até que recebamos a recompensa de Ti. E que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja abençoado pelo Senhor. Abençoada. Guarde essa palavra no teu coração e não te desvies do caminho do Senhor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não deixe essa palavra só para você. Compartilhe, vamos semear a palavra do Senhor. Amém? Tchau.